Vamos falar de coisa séria e da repercussão política. Eu vou começar pela gestão de crise ontem, porque ao final da live começou um outro telefone sem fio. Vocês trouxeram informação aqui, inclusive, enquanto a live estava rolando. E aí eu fiquei tipo, oi, essa gente é retardada? E aparentemente são. E eu entendo o motivo do retardo. Depois fui tomar contato com a notícia. E aí o retardo fica perfeitamente explicável. Qual foi a versão do Flávio que batia com o áudio? Eu estava captando dinheiro pro filme em homenagem ao meu pai. Eu conheci o Vorcaro no final de 2024 e fui pedir dinheiro pro filme em homenagem ao meu pai, uma relação privada, uma transação privada, não teve troca de favores, não era dinheiro público. Uma versão que casava com o próprio áudio, inclusive. Casava com o pedido de grana lá no áudio, a conversa toda girava em torno do filme. Eis que Mário Frias, Paulo Figueiredo e Eduardo Bolsonaro desmentem Flávio Bolsonaro e dizem que não tem dinheiro nenhum do Vorcaro no filme. Tem pelo menos 2 milhões que estão declarados à Receita Federal, inclusive. Esses 2 milhões já foram declarados. Então, já deixaram o Flávio vendido. Aí começou uma série de histórias paralelas. Aparentemente, esse dinheiro foi para outra finalidade, foi parar em outro lugar. E a coisa começa a ficar feia. Tem 2 milhões declarados. Se trata ali na conversa, e pelo que a PF apurou, de 64 milhões, de um negócio que era para ser 130 milhões. Aí não se sabe onde é que está o dinheiro, não se sabe para que foi o dinheiro. A produtora diz que não recebeu, o Mário Frias diz que não recebeu, o próprio Eduardo e o Paulo Figueiredo dizem que não foi, e agora o Flávio está vendido tentando se explicar. Vai dar pano pra manga essa história, porque ficou muita ponta solta até aqui. A primeira versão era a única possível pro Flávio, e eu falei isso na live de ontem. Tava captando dinheiro pro filme do meu pai. Ponto. Não teve troca de favor, não teve corrupção, não teve nada. Aí já fica ruim porque a informação que eu trouxe ontem aqui, que o Pirajá trouxe dos valores de filmes como Pulp Fiction e o Discurso do Rei. Muito mais baratos do que o filme do Bolsonaro, com um monte de externa, com um monte de locação, com um monte de artista top de linha. E saíram muito mais barato do que Dark Horse. A história começa a ficar muito nebulosa, mas tem uma personagem nessa história toda que já tá morta. Esse já morreu. Romeu Zema. Romeu Zema vinha funcionando como uma espécie de homem do entretenimento do bolsonarismo. E ele tinha conseguido achar um nicho que o Flávio estava evitando entrar, que é, eu vou radicalizar contra o STF, eu vou radicalizar em determinadas pautas que o Flávio não pode, porque ele está construindo alianças, porque ele é um político de centrão, porque não é a pauta dele, era do pai, mas não é dele. E vou, com isso, trazer o público bolsonarista. Trouxe, e eu faço uma menção, eu tenho dito isso em múltiplas lives, não era nem desde a série Os Intocáveis, ele já tinha feito isso lá no Carnaval, com o samba enredo contra o Lula, contra o desfile aquele da Unidos de Niterói. O Zema, 20 minutos depois do Flávio ter vazado o áudio, enfim, a gente ter sabido do que estava acontecendo, o Zema vai lá e grava um vídeo selfie, descendo o pau no Flávio e dizendo que era imperdoável o áudio. Bom, imperdoável foi a atitude do Zema, os políticos bolsonaristas foram para cima, a base bolsonarista foi para cima. Quem fez monitoramento de rede da crise ontem até agora diz que há uma dinâmica muito clara. No início era só cacete no Flávio, aí a militância bolsonarista entrou. E aí equilibrou, virou quase uns 50-50 entre mensagens negativas e positivas. A conta pro Zema em termos de rede apareceu hoje. Ele vinha numa sequência de mais de um mês crescendo seguidores. Pela primeira vez ele teve saldo líquido negativo no número de seguidores em suas redes. E só começou o cancelamento. Só começou. A deputada Júlia Zanata, do PL aqui de Santa Catarina, já falou publicamente que gostaria que o PL Nacional intervisse e desarticulasse todas as alianças com o Novo nos estados. Aí nós já tivemos manifestações do Novo no Paraná e em Santa Catarina, de solidariedade ao Flávio e contra a manifestação do Zema. Acabou a candidatura de Romeu Zema. Eu pensei muito desde ontem sobre o porquê do Zema ter feito isso. E minha impressão inicial era um capial mineiro idiota que não sabe o que está fazendo, é um amador lidando com coisa de profissional e fez cagada. Só que, baixado o rescaldo, eu revi
Aí eu fui rever a entrevista do Kassab, eu conversei com gente que tá orbitando várias candidaturas, fui trocar ideia. O que que pega? Tem uma galera próxima ao Flávio que tá dando por certo que o vice será Ronaldo Caiado do PSD. E vocês viram que o posicionamento do Caiado foi na linha oposta à de Romeu Zema. Foi o oposto do que Zema fez. Caiado foi lá e se solidarizou. Caiado foi lá e se solidarizou. O que que acontece em seguida? O que que acontece em seguida? Eu acho que desde o... Putz, o chat crashou de novo. Voltando ao assunto Romeu Zema, a impressão que eu tinha era, foi erro de amador, foi erro de principiante, foi erro de quem não sabe que jogo está jogando. Não foi. Caiado já estava encaminhado para vice, o Zema já havia sido comunicado há 2 meses atrás, o Rogério Marinho tinha tido uma conversa muito dura com o Romeu Zema. Houve inclusive forças aí que entraram em campo nos bastidores, o principal foi o Valdemar, para acalmar o Zema, porque o Rogério Marinho teve uma conversa... A definição que eu ouvi da galera é que foi um tom grosseiro com o Romeu Zema. As palavras do Rogério Marinho teriam sido as seguintes: você não tem votos nem no teu estado, você não serve para ser vice-presidente. O Zema ficou muito puto, aí o Valdemar entrou em campo, e aí depois disso, para pacificar a relação, para resolver o problema que o Rogério Marinho tinha criado, o Flávio gravou aquele vídeo do vice lá no Rio Grande do Sul durante o Fórum da Liberdade. Famoso vídeo do Zema convidando o Flávio para ser vice, e o Flávio respondendo com será e terminando com os dois brindando e gargalhando. Deve ter avançado o projeto Caiado, o projeto PSD, o projeto Centrão. O Kassab está numa situação delicada porque o Tarcísio não vai fazer campanha sem Flávio Bolsonaro no palanque dele. O Kassab é o principal operador do Tarcísio, fica ruim pro Kassab ficar na contramão do Tarcísio. E aí, no meio disso tudo, o Zema se tocou, tipo, eu não vou ter a vice. O Flávio já tá armando um palanque em Minas muito forte em torno do Cleitinho, sem Romeu Zema, não tava sobrando nada pro Beta. O Beta achou uma saída honrosa. Ah, não, eu tô saindo não porque me negaram a vice, não porque eu sobrei no rolê, não porque ninguém quis ficar comigo essa noite. Não. Foi porque o Flávio veio o áudio, é imperdoável e eu não compactuo com corrupção. Tudo que o Zema conseguiu foi jogar fora todo o público que ele estava construindo nas redes dele. Essa função de menino animador de auditório bolsonarista foi pro espaço também. Situação muito, muito ruim a de Romeu Zema. Muito, muito ruim. É a principal vítima dessa história toda até agora. É o grande abatido. O Flávio tá machucado, nós vamos saber a dimensão do machucado lá no dia 25, quando sai a pesquisa da Atlas. E depois disso, nós vamos ter que fazer uma avaliação de como é que segue o jogo. Vai perder 2 dígitos? Vai escorrer 10 pontos percentuais? Se for nessa dimensão, se for nessa ordem de grandeza, começa a ficar difícil até do Valdemar segurar. E depois tem que ver se acelera. Vai sangrar 4, 5 pontos, Lula vai abrir um pouquinho? Ok, faz parte do jogo, pessoas se machucam. Se for só isso, depois dá pra recuperar. E aí volta num negócio que eu falo desde sempre, que é a briga de anular rejeições. E aí vai depender de quem seja o candidato PT e como é que a eleição desenrola. Uma coisa é certa, se abriu a sucessão presidencial ontem, não porque o Flávio tenha sido abatido, é porque novas variáveis foram colocadas em campo. Eu falei aqui ontem várias vezes durante a live, quem prestou atenção percebeu. Não acabou, o Flávio não tá morto, o Flávio não tá fora. Calma, calma. É preciso de tempo para avaliar a decantação desse cenário. As primeiras 24 horas já passaram, ainda com a ferida machucando, ainda sangrando, mas parece ter conseguido conter pelo menos internamente. O bolsonarismo segue alinhado, os militantes seguem defendendo, tem uma narrativa de defesa e a única vítima é o otário que achou que ia surfar, que ia ser o mais malandro que todo mundo, que tá pagando com cancelamento e vai pagar com o fim de sua candidatura, inclusive com o próprio partido, forçando ele a retirar isso o mais rápido possível para evitar uma escalada. A conferir as cenas dos próximos capítulos.